Mãe vai começar, tá, amor? Tá, eu vou fazer aqui. Tá bom. Tu pega a bola ali, amor. Ele só vai entregar. A mãe emprestou a bola. Eu percebi. Oi, Fernanda, tudo bem? Te agradecer a bola, tá? Já. Vou aguardar a Naraline me pedir pra entrar. Deixa eu só... Não entrou ainda o pedido. Tudo bom, Cris? Agora sim. Eu tinha feito, amor, eu tinha feito um roteiro, mas acabei agora, me perdi no roteiro, não sei onde o roteiro está. Uai! Como Como é que assim tu que você tá? perdeu? Nossa, quanto tempo a Pois gente não é, se fala, né? Que coisa chata. pois então, guria, eu tava com saudade tua, tu sabe? Ah, é ruim, né? Quando a gente parece que nós já deu para acostumar com Já nossos deu, encontros. já deu, pior que já deu. Pior ou melhor, na verdade, mas eu tinha feito um É, roteiro que eu acho que eu fechei o roteiro, eu não salvei. Eu tinha feito um roteiro tão legal, porque hoje é o teu dia de brilhar, né, Naraline? Porque o assunto é totalmente teu, né? espero que seja um Então eu tinha brilho. feito um roteiro para a gente conversar sobre mais ou menos alguns tópicos, né? Para que a gente consiga trazer esse assunto que eu acho que é um assunto que tanta gente pergunta, que é um assunto tão recorrente, é um assunto com tanta dúvida. E é um assunto tão fácil de falar, porque, na verdade, a gente está falando do básico, né? Então, falar do básico, às vezes, talvez seja mais complexo do que falar de umas coisas mais difíceis. Por quê? Porque mesmo que seja o básico, as pessoas têm muita dificuldade, né? No básico, de começar, de fazer o que tem que ser feito, né? Que é a primeira coisa que tem que ser feita é a modificação da dieta. E para todas as doenças, eu acho que isso vai trazer vamos dizer assim, a gente vai trazer essa visão, né, de que todas as doenças se beneficiam com a live que a gente vai fazer hoje. E isso é o mais interessante, porque a gente consegue, com algo realmente básico, fazer a diferença em todas as doenças. A gente não está falando só de doença autoimune, a gente não está falando só de câncer, a gente não está falando só de doença cardiovascular, a gente não está falando só de obesidade, a gente não, que é uma doença grave. A gente não está falando só disso, a gente está falando de todas. E principalmente quem não tem doença também vai se beneficiar. Por quê? Porque vai melhorar a disposição, vai melhorar cansaço, vai melhorar até a própria como você lida com a sua vida emocional, com a Gabi, sociedade. fixa o tema da nossa live aí, coloca como comentário e fixa aí. Que senão a galera entra e fica perdida no que nós estamos falando. Vamos botar aqui. Perfeito. Agora que eu já aprendi a fixar, eu tô craque. Aê, garota, agora sim. Não, mas não consegui? Já fixou. Bom, Não, não não, fico. foi não. Não, Peraí. tá faltando você fixar. Foi não. Você só comentou. Agora deu. Pronto. Agora sim. Então, meu amor, minha amiga, me conte. O que a gente vai conversar hoje? Dieta anti-inflamatória. Quando tu fez Então, esse programa Desinflama, por que tu fez? então. Essa semana mesmo eu abri uma caixinha de perguntas e uma seguidora me perguntou. Ela falou assim o seguinte: eu emagreci com low carb e jejum, mas tenho flacidez, rugas. E por quê? E aí eu disse pra ela que ela tinha que fazer uma dieta, que ela tinha que pensar em outras coisas, que mesmo que ela tenha emagrecido com low carb e jejum, ela pode continuar inflamada.
e que a base da dieta seria uma dieta rica em antioxidantes, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta... E aí ela vai e me pergunta, faz outra pergunta, fala, mas o que é uma dieta anti-inflamatória? E aí, o que você já introduziu aí, eu acho que tem tudo a ver com o que eu quero falar aqui. Mais uma vez, o taxar nome das dietas assusta as pessoas. Dieta anti-inflamatória. Por que uma dieta anti-inflamatória se eu não sou uma pessoa que estou doente, não estou inflamada? Porque as pessoas ainda têm o hábito de associar, quando a gente fala inflamatório, inflamação, elas estão sempre associando a uma doença diagnosticada que tenha inflamação, que tenha secreção, que tenha tosse, que tenha febre, que tenha... As pessoas ainda não entenderam que inflamação não é isso, sabe? De onde surgiu o protocolo Desinflama? Eu venho falando de low carb há muito tempo, sabe, Gabi? E por muito tempo, por um bom tempo, fiquei bitolada e naquela pensamento de que o que importava era só insulina, 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 o que importava era só glicose, 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 e é low carb, ponto final. E só que tudo começou para me tratar, para me curar. E mesmo fazendo a low carb, eu ainda permaneci inflamada. Quem me acompanha mais tempo sabe que o meu intestino não resolveu com a low carb que eu praticava. Eu tive que entender, estudar e compreender que existiam coisas muito maiores por trás disso. Existia inflamação. Que por mais que eu estivesse comendo comida de verdade, eu ainda permanecia fazendo coisas que não eram... Eu não estava nutrindo como eu devia, eu não tinha uma boa metilação. A minha fisiologia, o meu fígado não é um fígado que detoxifica com facilidade. E eu ficava... Minha tireoide alterou no meio desse contexto todo. E aí você fica pensando assim, mas onde está o erro? Eu não estou comendo comida de verdade? E aí foi onde eu passei a estudar e entender que não é assim que funciona. Nós temos processos acontecendo o tempo todo, 24 horas, que dependem de nutrientes, que dependem de você estar uma pessoa desinflamado 100%, ninguém está, porque nós temos contato com toxina o tempo todo, no ar, na água, na comida. Mas o que a gente pode fazer para manter esse corpo com menos ataque de toxina e menos produção de radicais livres, nós temos que fazer. Para isso que serve uma dieta anti-inflamatória, para amenizar os danos, para diminuir essa carga. A gente consegue fazer isso com uma dieta anti-inflamatória, que nada mais é comer comida de verdade, mas com a ressalva de que nutrientes são importantes. Não é sair comendo comida de verdade, respeitando fome e saciedade, fazendo 2 refeições no dia, não dando aporte nutricional, porque o seu intestino não é bom, porque a sua tireoide já está lascada, porque você não metila. Não, é uma dieta anti-inflamatória onde existem nutrientes para colocar toda essa cascata funcionando. É isso que funciona. Por isso que eu lancei o protocolo Desinflama. Lá, no curso, eu vou por partes. Eu falo sobre mitocôndria, explico como que ela ficou sobrecarregada e como que a gente vai fazer, aonde a gente vai ter que atacar e os sinais e sintomas de cada um. Então, da mitocôndria, da adrenal, do intestino, da tireoide, porque a pessoa vai se identificando. Ela fala, gente, eu tô aqui, eu também tô aqui, eu também tô ali. E a cada ponto eu vou situando a quantidade de nutrientes que são necessários e que a pessoa às vezes não está consumindo há anos. E às vezes as doenças metabólicas já estão estabelecidas. Então essa pessoa ela é inflamada já, o nível dela vai ser ainda mais avançado. A gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Pessoas com doenças intestinais muito graves. E aí tem outras coisas, né? A gente vem com toda a parte hormonal, a gente está falando de depressão, a gente está falando de ansiedade, tudo está associado. E aí eu vou falando isso tudo durante o curso, com as aulas gravadas, com as aulas ao vivo. Nas aulas ao vivo eu faço um apanhado de cada tema. E tá sendo um sucesso. Eu nunca tive tão realizada na minha vida igual eu tô com esse curso. Sério. Eu tô muito feliz com esse curso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Naraline. Para fazer uma dieta anti-inflamatória, é porque as pessoas não sabem, primeira coisa, né? Não entendem, enfim. Mas o que é uma dieta inflamatória? Como é que eles chegam no protocolo? Como é que eles chegam no protocolo? Porque se a gente está falando de uma dieta
anti-inflamatória, deve existir uma dieta inflamatória, acredito eu, né? Às vezes eu falo sobre isso com os pacientes, né? Alguns alimentos a gente já sabe, são alimentos, como eu digo, crassos, né? São alimentos que a gente sabe que realmente inflamam. E para a pessoa chegar no protocolo Desinflama, ela chega inflamada, com uma dieta inflamatória, né? Isso não significa que só o intestino está doente, como tu bem mesmo disseste, porque não é só a questão intestinal. Todos os órgãos acabam sofrendo quando a gente tem inflamação, e tu relatou realmente isso, principalmente o cérebro. Hoje eu estava conversando com o meu fisioterapeuta, né? Antes eu estava fazendo físio, né? Estou fazendo físio agora quase todos os dias, porque eu quero voltar a caminhar. E ele falou uma coisa que eu achei tão interessante, né? Ele disse assim, que eles estavam na praia, num resort desses de all inclusive, sabe? Que tu vai lá e come até estourar, né? Aquela coisa assim, já que é de graça, eu vou comer até morrer, né? Até explodir, né? E aí, ele estava comentando, né, que as pessoas até sabem que é meu filho, mas enfim, ele estava comentando que o sogro dele é um senhor desse perfil, que é o perfil do vou comer porque estou pagando. Que tem muita gente aqui, né, que realmente já passou por isso ou conhece alguém assim. Eu acredito que a gente conheça várias pessoas que são assim. É aquela pessoa que vai no buffet livre e aí o buffet é livre, então eu vou pegar tudo e mais um pouco porque é livre, eu tô pagando, né? E aí a pessoa vai pro resort, um all inclusive, e aí ela diz assim, é livre, eu tô pagando, eu vou comer até explodir, né? A pessoa não come só café, almoço e janta, a pessoa come o tempo inteiro tudo que tem, e o que tem não é saudável, porque o que é saudável é mais caro, ou não é tão visual, não é tão atrativo, né? Palatável, enfim. E aí a pessoa só come tranqueiro o dia inteiro, passa 5, 7 dias comendo tranqueiro no all inclusive. E aí ele disse assim, olha que interessante, ele pegou e disse assim, e o meu sogro então é desses, ele tem um barrigão, ele falou bem assim, ele tem um barrigão, e ele come desesperadamente tudo. Ele é aquela pessoa que tá na praia e ele diz assim, vou ali pegar um milho, vou ali pegar um picolé, vou ali pegar uma batata frita, vou ali pegar um peixe frito, vou ali pegar um não sei o quê. E ele vai ficando cada vez mais ansioso e ele não para, o cérebro dele não descansa. Essas foram as palavras dele. E aí eu falei assim, mas por que tu acha? E ele disse assim, só come tranqueira. Eu falei, tu acha que é o corpo que sofre ou tu acha que é o cérebro que tá sofrendo? Essa ansiedade, essa angústia, essa necessidade de estar fazendo alguma coisa, essa hiperatividade é uma hiperatividade por quê? Porque o cérebro está sofrendo, o cérebro está inflamado. Quando a gente tem uma coisa inflamada, quando a gente bate, que nem meu pé, né? Que eu quebrei, e ainda rompi o ligamento. A gente tem o quê? Calor, dor, rubor, que são os sinais que a gente chama de flogísticos, que é aquela coisa do edema, do vermelhidão, do inchaço, do calor local, então fica mais quente, né? Então, tudo isso é inflamação. O cérebro faz a mesma coisa. E a gente tem esses sintomas muito bem descritos de ansiedade, muitas vezes de síndrome do pânico, de crises, né? De pacientes que têm estereótipos muito bem relacionados. Então, paciente que tem o perfil mais ansioso, que tem o perfil mais de síndrome do pânico, tudo isso está relacionado com essa atividade, essa inflamação cerebral. E aí eu só contei essa história para a gente falar o que é a dieta inflamatória, o que inflama esse cérebro, Naraline? Tu que é a mulher do protocolo Desinflama, como é que essas pessoas chegam comendo no protocolo? Foi interessante você tocar nesse assunto, porque, na verdade, tem vários pontos, né? Tem vários links que a gente pode fazer aí para pensar em pessoas que sofrem de forma parecida. Mas quem chega para mim, eu tenho pessoas com os dois perfis, tá, Gabi? A pessoa que está vindo com uma dieta altamente inflamatória, cheia de produtos industrializados, trigo, leite, enfim, óleo de soja, óleos vegetais. Eu tenho esse perfil. E tem a pessoa que diz que está fazendo a dieta e acha que está fazendo uma dieta que é saudável. E ela está comendo... E é anti-inflamatória. Ela está comendo os integrais, ela está comendo muitos vegetais e ela, né, acha que está fazendo o melhor.
Então, nos dois pontos, a gente tem pessoas inflamadas e tem também as pessoas que estão em low carb cetogênica inflamadas. Então, olha só, são 3 perfis diferentes, nos 3 nós temos pessoas inflamadas. Aquela que está vindo de uma dieta tradicional, ocidental, da alimentação da população, a gente já identifica de cara, né? Essa pessoa está inflamada porque ela só come tranqueira, né? Mas essa que está comendo os integrais e muita salada, às vezes ela não entende, ela não aceita por que ela está inflamada, se ela está fazendo tudo para estar desinflamada. E é isso que eu tento construir, de que nem todo mundo vai tolerar grãos. Na verdade, grãos eles não são tolerados por praticamente ninguém. Algumas pessoas vão conseguir ter menos efeitos colaterais desses grãos, mas outras vão sofrer agressivamente com isso. E a mesma coisa com os vegetais. Tem pessoas que vão comer vegetais e vão ter esses efeitos um pouco menores, e às vezes está tudo bem. Mas boa parte da população sofre, principalmente com os vegetais crus, com os antinutrientes, com excesso de fibra, e as pessoas estão achando que elas estão arrasando, comendo bacias de saladas cruas. Então não é para todo mundo, sabe? Então, às vezes eu tenho que desconstruir isso para a pessoa entender. A mesma coisa é para quem está enfiado na gordura. Tem gente que não vai se dar bem com esse tipo de alimentação. O sistema de detoxificação é ruim, o fígado está sobrecarregado, não adianta ficar atacando gordura para dentro. Mitocôndria não gera energia, não está conseguindo trabalhar. Então, eu tenho que desconstruir isso tudo nos 3 perfis para a gente conseguir que a pessoa entenda que ela está inflamada. Agora, nesse caso que você está falando do cérebro, eu quero citar uma coisa. A gente já sabe que as bactérias intestinais ruins, elas gostam de se alimentar de quê? De tranqueira. Então, a gente tem o eixo intestino-cérebro, automaticamente todas essas bactérias ruins, essas colônias, elas vão estar lá gritando para que você coma o que alimenta elas. Isso aí já é um ponto, acho que quase todo mundo já sabe disso. Isso já está escrachado aí na rede social, todo mundo fala disso. Mais ou menos. Então, vamos deixar registrado. Então, gente, a gente tem colônias de bactérias boas e ruins, tem pessoas que já, desde a primeira infância, vão ter essas colônias ruins em maior quantidade. Quem não tem maior quantidade ao longo da vida, com o que vai se alimentando, com o estilo de vida, vai ali só proliferando essas bactérias ruins, causando desbiose, desequilíbrio, permeabilidade, enfim. Essas bactérias ruins, elas gostam de se alimentar, elas não gostam de comida de verdade, elas gostam de açúcar, farinha, produtos industrializados. Então, esse eixo intestino-cérebro faz com que essas bactérias também te peçam para que elas sejam alimentadas. Só que tem outros detalhes que as pessoas às vezes esquecem, passam despercebido. Elas também causam esse ataque aí dessas bactérias, dos fungos, os parasitas, vão causar hipoglicemia. Hipoglicemia vai fazer com que você queira comer mais desse tipo de alimento. Então você acabou de comer e daqui a alguns minutos você fala, nossa, parece que eu nem comi, tô com fome. E aí tem pessoas que falam assim, gente, mas que fome é essa? Hoje mesmo eu tive uma paciente no presencial, ela falou, eu só posso estar com verme, porque eu tenho uma fome que nada cessa. Eu falei, é uma possibilidade, a gente vai agora sentar, porque a vez do retorno, a primeira consulta foi o retorno, né? Então assim, primeiro mão a gente analisa tudo, a gente tenta. E aí eu falei com ela, é uma possibilidade e a gente vai desparasitar, a gente vai analisar todos esses detalhes, mas de fato, fungo, parasita pode causar essa hipoglicemia. E aí a pessoa tende a querer comer aquele carboidrato novamente e tudo mais. Então isso por si só já gera essa maior ansiedade na comida. A gente tem também, lógico, fatores emocionais, a gente tem fatores afetivos com a comida, a gente sabe que o comportamental também, o que vem desde a infância, também tem um peso na hora desse descontrole, dessa escolha alimentar. Mas em relação à ansiedade e essa agitação, tem uma coisa interessante para a gente falar aqui, que é a via do triptofano. Então, quando você, ao longo da vida, vai construindo assim, né, essa microbiota ruim, né, você passa a não conseguir mais, por desbiose, por desequilíbrio intestinal, você não vai conseguir mais absorver o triptofano do alimento. O triptofano, gente, é precursor de serotonina. Serotonina só vai agir como neurotransmissor no cérebro. A serotonina que está lá no intestino, ela não age como neurotransmissor. E esse neurotransmissor serotonina é o que vai te dar bem-estar, prazer, felicidade, você vai ficar uma pessoa plena. Por que tem tantas pessoas sofrendo de crise de ansiedade? Não.
Porque, na verdade, elas não conseguem absorver o triptofano da alimentação para esse triptofano chegar aqui e fazer o papel dele para a serotonina atuar. Se você não está conseguindo absorver esse triptofano, ou se você tem uma desbiose ali, você vai fazer o quê? Você vai desviar a via do triptofano. Esse triptofano entra e ele é desviado. Em vez dele ele ir para a via da serotonina, ele vai se transformar em glutamato. E glutamato é excitatório, gera ansiedade, gera crise. E você vai querer buscar mais comida, e você vai querer buscar mais carboidrato, você vai querer comer mais comida industrializada. Você perde o controle da situação. Então a gente tem são vários links que a gente vai fazendo e que a gente... Por que que as pessoas estão engordando? Gente, as pessoas estão engordando porque elas estão inflamadas, as pessoas estão engordando porque elas não estão nem aí do que está nutrindo ou não está nutrindo. Agora tá todo mundo topando qualquer parada. É dieta que desintoxica, é dieta anti-inflamatória, é dieta do sei que lá. Por quê? Porque tá muito perto do final do ano, tá perto da hora de botar biquíni. Gente, é nítido. O inverno você tá de blusa de comprida, tá de calça, tá de roupa. Começa a botar os negócios para jogo, o desespero começa a chegar. Não, tem que fazer agora qualquer coisa. Só que é aí que o tiro tá no pé. Você pode emagrecer. Você pode emagrecer, gente. Eu já canso de falar isso. Dieta da lua, dieta da sopa, dieta da maçã, dieta da pílula milagrosa. Vai emagrecer. Agora, eu quero saber os sintomas disso. O que isso vai te gerar depois? Como que você vai lidar com isso? E a ansiedade, a depressão, e a inflamação no seu cérebro, e a inflamação no seu corpo, e a quantidade de coisa que você vai estar doente. É isso que as pessoas não estão ligadas, sabe? Então, quem eu consigo captar para entender que está inflamado? Minha filha. Eu tô puxando igual imã, porque tem que entender que de 10 pessoas que entram no meu consultório, 10 estão inflamadas. Eu não vou te falar nem 9, não. 10 estão inflamadas. Pois então, essa questão, Naraline, da inflamação, a gente consegue ver quando o paciente entra no consultório. O que a gente faz de exame? O que a gente pede de exame? O que a gente vê de exame? O que o nutricionista espera encontrar e o que ele encontra? Isso também é uma coisa interessante. Antes, eu só vou responder uma pergunta aqui, que já tem algumas perguntas, mas eu achei bem interessante o que o Carlos falou assim, ó. Tenho notado que a minha temperatura está em 35,5 pela manhã. Comecei a fazer ajuste do sal, conforme a palestra da doutora Gabi. De ontem, do Rebelião. Tá bem. É que tinha será que tem algo mais que eu possa fazer para melhorar a minha temperatura? Faço carnívora, acredito eu, que foi o que ele disse. Bom, vamos falar só um pouquinho, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, essa questão do sal e da dieta carnívora, que realmente tu colocaste, né? A dieta carnívora em si, ela é uma dieta que se baseia só, então, em proteínas de origem animal, né? Então, todos os tipos de proteína, e as pessoas acham e acreditam que a dieta carnívora seja uma dieta anti-inflamatória, né? Isso as pessoas têm. Claro que tem os mitos, né, que relacionam, por exemplo, há umas semanas atrás a gente até comentou aqui que havia um post de um médico dizendo que a endometriose não poderia se utilizar carne vermelha, porque a carne vermelha era inflamatória. E a gente conversou aqui, discutiu, enfim, e acaba realmente chegando nesse ponto de que carne vermelha eles estão falando, de que tipo de carne eles estão falando, e principalmente que paciente que a gente está lidando, porque não é a carne para todo mundo e não é o paciente para todo igual, né? Então, são pessoas diferentes com aptidões alimentares, enfim, que conseguem fazer um processo de digestão, de absorção, que são completamente diferentes. E aí ele pergunta sobre a temperatura corporal e a dieta. E é exatamente isso que a gente está falando. Quando a gente opta por uma dieta baseada em comida de verdade, é interessante a gente utilizar isso como um exemplo. A carne é um alimento que tem, na minha opinião, e acredito que na Naraline também,
a maior densidade nutricional possível em um alimento. E não estou dizendo a carne vermelha, eu estou dizendo as carnes, né? Então, as proteínas de origem animal, elas realmente têm uma densidade nutricional muito maior. E essa densidade nutricional, ela está diretamente relacionada com os resíduos que esse alimento gera. Ou seja, nenhum. Uma dieta carnívora, ela é uma dieta que, se você consegue fazer o processo digestivo adequado, você vai conseguir fazer uma absorção adequada e ela é uma dieta que gera poucos resíduos. A absorção da carne, não só na sua questão de macronutriente, que é a carne da proteína, o mínimo carboidrato e a gordura, vão gerar, então, essa questão de menor resíduo, mas a densidade nutricional da cinza, que a gente chama que é vitaminas e minerais, também é grande e faz com que a gente tenha esse maior aporte de micronutrientes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você está com a sua tireoide ruim, e a sua tireoide está ruim porque 35,6 não é um bom valor de temperatura corporal basal matinal, se você quiser fazer isso, é bem interessante, meça durante os primeiros 15 dias, meça 5 dias e faça uma média, espere 15 dias e meça mais 5 dias e faça outra média e veja qual é a variação. Isso para mulher é mais interessante, para homem às vezes não é tanto, mas para mulher é muito interessante porque as mulheres têm variações durante o ciclo menstrual e essas variações também estão relacionadas com os hormônios que são os hormônios sexuais. E se você mediu e viu que essa média deu 35,6, sinto lhe dizer que os seus hormônios da tireoide não estão tão ativos quanto deveriam. E principalmente não estão fazendo o papel que eles deveriam fazer, que é de manter a sua temperatura basal no mínimo de 36,5. Então esse é o primeiro ponto. Então você está fazendo uma dieta que é considerada anti-inflamatória e você está com algum problema na tireoide. O que eu tenho para lhe dizer? Que você não está conseguindo absorver os nutrientes necessários para que você consiga regular a sua tireoide da forma mais harmoniosa possível. A tireoide, ela não é só uma glândula que funciona com a base de iodo, ou ela não é só uma glândula que funciona na base de zinco, ou ela não é só uma glândula que ela é uma glândula que funciona à base de vários micronutrientes. E além disso, para produzir hormônios bons, a gente tem que não estar intoxicado. Porque se a gente estiver intoxicado, essas toxinas vão ocupar os lugares desses nossos micronutrientes e vão fazer hormônios não funcionais, vão fazer hormônios que estão estragados, que não estão bem. Então, tudo isso é importante. Então, a gente faz uma dieta anti-inflamatória, a gente come alimentos de verdade, mas a gente tem que cuidar como é que está a nossa digestão, como é que está a nossa absorção e, principalmente, como é que estão os seus órgãos. Então, daqui a pouco você está com 35,6, porque você está com anticorpos contra a sua tireoide, eles estão atacando e eles estão fazendo com que você produza, então, tenha uma dificuldade, você produza menos hormônios do que deveria. Ou produz hormônios que não são funcionantes, ou até mesmo está produzindo menos hormônios que também regulados pelo seu eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Então, tudo isso é importante saber. E qual é a função do sal? A função do sal é fazer com que você tenha um pouco mais de nutrientes, porque o sal ele é rico em micronutrientes. O sal é um alimento, ontem a gente falou sobre isso, é um alimento ancestral. Então, desde sempre, desde lá da época dos romanos, eu falei sobre isso, desde a época da Bíblia. Então, sempre se falou. Então, eu sou o sal da terra, né? Então, o sal, sempre se falou do sal. E o sal é extremamente importante como fonte de micronutriente. Então, essa questão é muito forte para que vocês entendam que não é só o intestino. Não é só o intestino que está sofrendo. É todo o seu corpo. Quando você tem uma tireoide sofrendo, quando você tem um cérebro sofrendo, quando você tem um músculo sofrendo. Ah, eu vou na academia e fico cansado. Eu não consigo fazer um exercício físico. Eu faço meia dúzia de exercícios e eu estou exausto. Isso é inflamação. E aí a gente vai falar sobre os exames. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Porque muitas vezes a gente tem exames muito práticos, muito simples, muito baratos. Um hemograma, quem não tem um hemograma aí em casa?
É isso que eu queria falar. Esse caso mesmo desse rapaz aí que acabou de perguntar, é o que você mesmo disse. Ah, selênio, zinco estão envolvidos aí nessa tireoide. Tá, mas a gente também tem ferritina. Como é que tá a metilação, sabe? Então, às vezes, num simples hemograma, como é que estão as hemácias? Sabe? Como é que tá essa hemoglobina? Como é que estão leucócitos? Como é que é essa relação eosinófilos, basófilos, monócitos? Então, às vezes, pelo simples exame mesmo que a gente pega, é o que você falou. O paciente, quando ele chega, só no olhar para o paciente, dependendo do inchaço no rosto, do tamanho da olheira, das manchas pelo corpo, pelo rosto, dependendo do tipo de pele, porque eu analiso tudo. O paciente, muitas vezes, ele não sabe o tanto que eu estou olhando para ele. Eu estou analisando a qualidade do cabelo, se é opaco, se tem brilho, eu olho para a unha. A gente, com essa clínica do paciente, você já consegue ter uma noção se é uma pessoa saudável ou uma pessoa inflamada. Quando você tem um exame básico na mão, você já tem um parâmetro para você poder aprofundar um pouco mais. Então, eu até abri aqui para falar para você. Então, quando eu quero identificar essa inflamação, eu vou pedir o hemograma, porque eu vou identificar de cara esses detalhes, tá? E aí eu peço também, lógico, a ferritina, que eu quero saber como que tá essa função toda. Muitas pessoas não sabem, mas o oxigênio ele vai ser transportado por ferro. A gente precisa de oxigênio na célula para gerar energia. Então, se você não está fazendo esse transporte, se você não tem... E aí, essa absorção ruim, gente, quando eu falei aqui de metilação, tem pessoas que já nascem com uma metilação ruim, já é genético da pessoa. E é por isso que tem gente que vai insistir num tipo de alimentação que não vai funcionar para ela. Vai insistir num tipo de carga de atividade física, de exercício físico, com uma certa dieta, e vai sofrer mais, vai ser mais inflamação, é mais estresse. Você pensa assim, não, mas eu estou no caminho certo. Não é para você. Então é isso que a gente está falando. A dieta inflamatória depende da pessoa. Então a gente analisa, quando a gente analisa a clínica do paciente e os exames, a gente consegue dar um norte maior. Eu peço B12, vitamina D, glicose, hemoglobina glicada, insulina. Insulina e glicose em jejum e pós-prandial, porque a gente precisa avaliar isso depois. Gama GT, para a gente também ver esse grau de inflamação. Homocisteína, para a gente ver a qualidade dessa célula, dessa mitocôndria, dessa metilação. Lipidograma, TSH, T4 livre, T3 livre, anti-TPO, T3 reverso. Foi muito bom você falar sobre essa questão de quanta gente está intoxicada por poluentes, gente, por metais pesados, por aquilo que você menos imagina. Você pensa que às vezes você está no caminho, fazendo tudo certo, às vezes você está intoxicado. E é exatamente como a doutora falou. Tô O metal comendo pesado... só um pãozinho, né, doutora? Tô comendo só um pãozinho. Não tá acontecendo nada. E o pãozinho tá cheio de brometo. Eu só como aquele pãozinho. Cheio. E é exatamente isso. Esses poluentes, tudo isso que vai entrar e vai... Eles entram e eles tomam o papel do lugar do seu hormônio. O receptor tá ali esperando o hormônio e eles são muito parecidos. Ele vai lá e se gruda e se transforma num hormônio que não tem função nenhuma. Muito pelo contrário, vai desequilibrar tudo, vai te inflamar. Quantas pessoas estão intoxicadas por conta disso? Quantas? Não é nenhuma nem duas. Aí é lógico, peço ácido úrico, vitamina D, magnésio, zinco, selênio, creatinina, ureia, sódio. E aí, às vezes, eu tenho que aprofundar mais, porque eu já vi que a clínica me pede outras coisas, né? Mas isso aqui seria o que eu geralmente peço inicialmente para avaliar esse grau de inflamação, para que eu tenha um norte para onde ir. A maioria não tem esses exames. Quando tem um hemograma, a grande maioria. E aí a gente aprofunda isso mais. Um lipidograma, que é o que o pessoal fala. Então, hemograma, ureia, creatinina, e o colesterol total, e o lipidograma frações, geralmente o paciente chega para mim com colesterol total. Só. Aqui eu pego um diferente. Aqui eu pego colesterol total, aí eu pego LDL, VLDL. Porque, na verdade, as pessoas não têm nem ideia como é que é feito, né? Quando a gente pede o colesterol total e os triglicerídeos, é tudo uma fórmula. Eles não fazem o cálculo, não é? É porque a gente vai calcular tudo isso. Exatamente. Não é olhar o colesterol total e falar, você vai ter que tomar uma estatina. Não, gente, a gente vai fazer relações. Até todos esses exames que eu falei de hemograma aqui,
Para a gente detectar se existe um desequilíbrio, uma inflamação, a gente faz relações, a gente divide um pelo outro, a gente faz cálculos para chegar a um consenso, sabe? Se existe. Por isso que muitas vezes as pessoas às vezes mandam pra gente assim no direct. Não sei se você recebe isso. Tô com um exame tal, será que. Eu falo, cara, não tem como avaliar isso, porque você tem que pegar o exame, você tem que destrinchar ele, você tem que fazer cálculos, você tem que fazer relações, você tem que entender todo esse contexto para você conseguir, de fato, ajudar, né, a pessoa. No protocolo agora, eu fiz um apanhado, um estudo geral no grupo do WhatsApp, pedi que eles me mandassem um hemograma e falei por alto, assim, só as relações de monócito, eosinófilos e basófilos, só para eles terem noção da quantidade de pessoas que estavam com parasitas, assim. Eu queria só mostrar para eles a importância disso, e foi muito legal. Porque as pessoas não tinham, elas não têm noção para que serve o exame. Então, assim, se cada um aqui estudar um pouquinho, sabe? Se você chegar na frente do médico, sei lá, do profissional que você for, e você souber um pouquinho do que a gente está falando aqui, se você buscar entender um pouquinho disso, você não vai sair de lá mais assim, me passou esse remédio, para quê? Porque você pode questionar, mas por que eu vou tomar isso aqui? Essa medicação é necessária para quê? Esse suplemento, ele serve para quê? Porque senão, gente, é por isso que tem tantas pessoas com 5, 6, 7 medicações diferentes e nenhuma trata inflamação. Nenhuma! Todas estão tratando sintoma. A causa da inflamação permanece lá, no mesmo lugar. Hoje mesmo, uma paciente, eu fico super emocionada quando eu recebo essas mensagens. O paciente hoje me mandou assim, a sua consulta, ela é engraçada, a menina bonita, já tem um corpo lindo, e veio para mim com reclamações de uma pessoa inflamada. E aí ela falou comigo por mensagem, eu rodo vários médicos e eu nunca tive uma consulta como a sua. Eu tô apavorada com tanto que eu já melhorei com poucos dias. Cara, e eu fico assim, gente, eu só ensinei assim o caminho que era correto de qualquer profissional ter feito. Você fala assim, olha, não, minha filha, peraí, o caminho é esse aqui, você está inflamada por conta disso, vamos fazer isso? E coisas simples, gente, são coisas tão... vamos ajustar o sono? Vamos ajustar essa hora da última refeição? Vamos ajustar esse horário da primeira? Vamos ajustar esse período que você está dando para o seu corpo detoxificar? Vamos diminuir o café, porque você já viu que a sua detoxificação ela não é tão legal, o seu fígado... São pequenos detalhes que a gente ajusta na rotina da pessoa que ela desinflama. Então, a dieta anti-inflamatória nada mais é do que a gente fazer comida de verdade para aquilo que é a realidade da pessoa. Então, não adianta você pensar que comida de verdade é se enfiar em um monte de grão integral e não sei o que lá. Porque tem um monte de paciente que chega para mim assim, doutora. Não, eu estou fazendo uma dieta anti-inflamatória que meu médico passou. Eu como pão 12 grãos com o requeijão light ou com ricota, entendeu? Então, e aí eu falo, mas aonde está o anti-inflamatório? Porque você não é anti-inflamatório isso daí, sabe? E a gente se apavora, eu me apavoro, assim, cada dia mais, assim, com algumas... Mas a gente sabe que a gente está no caminho certo, porque a gente vê a melhora clínica do paciente. A melhora é assim, absurda. Então, eu estou muito feliz com o que eu conquistei de conhecimento hoje. Eu acho que hoje eu me sinto uma pessoa assim, que eu não coloco só em prática comigo, com as pessoas que eu amo. Eu ensino para as pessoas, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que é isso, por isso que a gente está aqui também, né? Porque a gente gosta de passar. Outro dia eu tenho uma amiga, que é uma grande amiga, e ela disse assim, tu deveria cobrar por essas coisas que tu faz, né? Ela fala isso, né? Ela ouviu, eu não sei que podcast que eu fiz, eu não sei o que eu fiz, e ela disse assim, é um absurdo tu fazer isso de graça, ela disse assim. E eu disse, pois é, mas é tão legal quando a gente recebe mensagens, tipo assim, a Cris acabou de mandar, comprei um porquinho para juntar dinheiro, se Deus quiser ainda serei sua paciente. Então essas coisas, é isso. Ela já viu a mudança, ela já está entendendo a mudança. Talvez ela queira a consulta para fazer o detalhe fino, porque isso também vale muito a pena. Porque a individualidade que a gente fala aqui ajuda muita gente no básico, que é o que a gente está tentando fazer. É o básico. Então é para dizer para a pessoa, ó, tenha mais cuidado com os óleos vegetais, não use óleos vegetais para cozinhar.
A gente sabe do poder que esses óleos têm de oxidação, e essa oxidação não é a oxidação lá na prateleira do supermercado, não é a oxidação na frigideira que você está fazendo, é a oxidação dentro do seu corpo. Então não use óleo vegetal, não compre óleo de soja, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de milho, óleo de soja, não compre esse tipo de óleo. Fuja desse tipo de alimento, né? De alimento ultraprocessado, alimento cheio de toxina, fuja disso. Outra coisa que você sempre deve fugir é do excesso de açúcar. Então, o açúcar ele é extremamente inflamatório, ele faz com que você tenha uma dificuldade intestinal maior em relação não só às junções, ao glicocálix, a própria revestimento do seu intestino acaba se prejudicando pelo açúcar. Veja o açúcar escondido em alguns alimentos, então isso é muito importante. Existe o açúcar doce, mas existe o açúcar salgado. Então, quando você come um alimento que tem um excesso de amido, que tem um excesso de açúcar colocado das mais variadas formas. Hoje eu estava conversando com um paciente, o paciente falou: eu tô tomando aquele Iogo Pro maravilhoso, tô fazendo propaganda contra, mas é uma merda. E aí eu fui falar, eu falei assim: olha, eu não conheço o rótulo, mas provavelmente é ruim. E aí no rótulo tinha carragena, sucralose, tinha carboximetilcelulose, tinha celulose, e assim, era um horror o negócio. E aí eu falei: meu amor, isso aqui é um lixo, é a pior coisa que você pode estar colocando para dentro. E tinha amido modificado. Então, assim, é açúcar com um monte de celulose que vai fazer você distender mais a sua barriga ainda, vai fazer com que você tenha, se você tem alguma distensão abdominal, se você já tem sintoma, vai ser pior ainda. Carragena hoje tem um monte de trabalho que mostra o poder cancerígeno da carragena. Sucralose é o pior de todos os adoçantes que você pode utilizar. Então, assim, ciclamato, sacarina, sucralose e acesulfame são 4 adoçantes que você pode jogar na lata do lixo, você pode não dar nem para o seu pior inimigo. Então, assim, se atentar para o açúcar escondido, para o amido escondido, para o salgado que é açúcar igual. Então, se atentar para esses tipos também de adoçantes que a gente está conversando, esses 4 são os piores. Então, quando você toma aqueles Splenda, quando você toma aqueles Zero Cal, quando você toma aqueles Linea, tudo aquilo ali, tá? Eu tô falando porque eu tô queimando eles, porque eu tô falando que é ruim mesmo. Aquilo ali é lixo, pessoal. Aquilo ali está acabando com a sua saúde. Aquilo ali não tem nem trabalho científico de longo prazo. Aquilo ali é proibido pelo FDA americano, mas está sendo vendido aqui no Brasil. Então, assim, preste atenção nas coisas que você está comprando, que é produto processado. Mas eu não consigo, porque eu não tenho tempo de fazer comida. Então, assim, se você não tem tempo de fazer comida, leia rótulo. Isso é muito importante. Se você não tem tempo de ver, leia o rótulo do que você está consumindo. É um básico, é o mínimo que você tem que fazer. Então, você se afastando do açúcar escondido, do excesso do amido, né? Que também vira açúcar no seu organismo, dos óleos vegetais processados. E uma outra coisa que eu bato sempre na tecla é o glúten. Então, tudo tem glúten, o excesso do glúten, as pessoas não conseguem lidar, as pessoas são outras sem o glúten, as pessoas não se conhecem sem o glúten, as pessoas não entendem o que é o glúten, e o glúten está escondido nos alimentos processados. Se você comer comida de verdade, você vai fazer uma dieta, querendo ou não, vai ser uma dieta sem glúten. Então, esses 3, se você já tirar... Olha, eu nem falei de grão, não falei de leite, não falei de mais nada. Eu estou falando só de coisas básicas, que é o açúcar, o óleo processado e o glúten. Você já vai diminuir muito a sua carga tóxica, você já vai diminuir muito a sua quantidade de alimentos inflamatórios e, principalmente, você vai se concentrar no que a gente está falando aqui, que é comida de verdade. Depois, na sua individualidade, como a Naraline falou, uma paciente perguntou ali, Naraline, acho que essa aqui é muito bacana para ti. Ela falou assim, peraí, deixa eu achar que eu vou colocar aqui,
mesmo as gorduras boas inflamam. Ah, o mesmo Carlos que tinha perguntado antes. Ele colocou assim: mesmo as gorduras boas inflamam, uso gordura da costela derretida para cozinhar. Só antes ele tinha escrito assim: os exames estão normais. Normais para quem, né, Carlos? Manda lá para mim que eu vou te dizer que não está normal. Isso Então, assim, aí a é temperatura importante. corporal ela é mais importante que qualquer exame. Qualquer, tá? O exame de sangue, ele não mostra o que você está metabolizando em relação aos seus hormônios e não mostra o que tem de hormônio livre. Ele mostra sempre a fração que está ligada a uma globulina transportadora, a um transportador. Então, para a gente saber realmente o que a gente tem de hormônio livre ou de hormônio metabolizado, você precisa fazer ou o exame hormonal da saliva, que é caro e a maioria dos convênios não cobre, ou para metabolização, principalmente hormônios sexuais, você pode fazer o exame urinário, que se chama Dutch Test. Então, para você entender que aquele momento que você está fazendo ali no laboratório não é realmente o que está acontecendo, é para você ter uma ideia. Mas ele não mostra a verdadeira função do seu hormônio, ele não mostra como que você está tendo aquele hormônio útil no seu organismo. Ô, Gabi, mas eu posso ser sincera, o exame dele vai estar alterado. É porque ele está olhando, e às vezes quem analisou, está olhando dentro daquele valor de referência que o parâmetro é muito grande entre um número e outro, sabe? Então, assim, não se... Eu digo mais não... pelo TSH, que o pessoal agora já se acostumou que o TSH tem que estar menor que 2, o pessoal já está entendendo mais ou menos que o TSH não pode subir mais de 2, isso através... Alguns médicos integrativos, principalmente nos Estados Unidos, já estão falando de 1,8. Eu não considero ainda 1,8, eu considero 2, mas as pessoas já estão ligadas nisso. Hoje eu atendi um paciente, só vou abrir e fechar um parênteses. Ele me disse assim: doutora, eu não vim aqui para falar de comida, eu vim só para ver os meus exames. Aí eu falei assim: como assim só os seus exames? Não, doutora, eu já faço jejum há 2 anos, eu tô super bem, esse é a minha vida, meu estilo de vida é jejum, tá tudo certo, papapá. Aí eu falei, tá, então tá bom. Foi a consulta de retorno hoje. Aí eu peguei o exame, 6,87 de TSH. Aí eu falei, o teu jejum não tá tão legal, né? Não é esse estilo de vida que tu tem que fazer, né? Aí, doutora, mas eu não sabia, não sei como é que eu vou fazer, porque não era assim o meu TSH. Eu falei, porque jejum não é para todo mundo. As pessoas apostam tudo em jejum, as pessoas apostam tudo em uma refeição por dia. Aí faz aquela refeição por dia, com gordura, com banha, com costela derretida, com não sei o que, com diabo, Deus que me perdoe. Mas não entendem qual é o processo, não entendem o que está acontecendo, não entendem que o corpo não é assim para todo mundo. Apostam todas as fichas no jejum, é como se a gente tivesse uma mesa de pôquer. Ah, o jejum tá ali, eu vou pegar e vou botar todas as minhas fichas que vai dar certo. Quem disse? Quem falou? Quem te garante? A gente não fazia jejum todo o tempo. A gente fazia jejum em épocas de mais escassez, a gente fazia jejum, mas não era época de escassez o ano todo. Os nossos ancestrais não viviam de jejum. Quem é que lhe falou isso? Me dá vontade de dizer, mas onde é que está esse livro que eu não li ainda? Não, e tem mais, né? Além dessa fissura toda por jejum, esquece do mais importante, é onde está o nutrir. Ah, faço jejum, onde está o nutriente? Onde que entra os nutrientes? Quantas refeições você está fazendo nutritiva e quanto que você está conseguindo absorver de cada refeição? Então, peraí, até onde que esse jejum é satisfatório para você? Exatamente. Sabe? Ah, se a gente está falando de uma pessoa obesa, resistente à insulina, que a pessoa... Nem para essa pessoa eu sei se vai ser bom, porque ali eu posso estressar mais ela. Qual é a qualidade dessa célula para que eu coloque esse jejum ali a ponto de ser um jejum terapêutico, sabe? Então, eu sou a favor de jejum, gente. Utilizo estratégia comigo às vezes, mas não é assim que funciona. Não serve para todo mundo e não é esse jejum que todo mundo quer fazer, não. Faz a reviria 24 horas e quer fazer 48 horas e faz 14, 16 todo dia. Não funciona assim. E essa pergunta aí da gordura, seguinte, Carlos. Isso, Primeiro, vamos lá. Agora vamos falar só de gordura, que já teve mais umas 2, 3 perguntas. O que é gordura boa aí, Naraline? Tu que é a mestre aí da anti-inflamação, o que é gordura boa? Primeira coisa, por que vocês têm que cozinhar com gordura? Eu já fico um pouco intrigada com isso. Assim, eu não sei por que as pessoas têm essa coisa do que tem que ter gordura para cozinhar. Eu
Na minha casa, eu tenho a gordura de porco na geladeira. Agora você vai lá e olha, pode estar cheio, não sei nem quantos meses, assim, nem sei se ela tá ainda boa. Porque eu não uso gordura para cozinhar. O que eu vou cozinhar com gordura, gente? Porque a carne tem a própria gordura dela. Se eu tenho que untar a panela, uma panela que não é antiaderente, eu boto um fio de azeite. Mas para que eu tenho que usar gordura? Primeiro ponto é esse daí. O ponto 2 que a gente tem que pensar é o seguinte: a gordura animal, ela é uma gordura que não precisa ter medo, como se foi taxada a vida toda. Mas a gente tem que lembrar que é um triglicerídeo de cadeia longa. Você está conseguindo fazer essa quebra? Como é que tá a sua mitocôndria para gerar energia com esse triglicerídeo de cadeia longa? Você está conseguindo? Você tem essa eficácia? Você tem esse poder? Assim, pode ser que você não tenha. Então, tem um monte de gente enfiado na gordura, usando gordura de porco, usando queijo, nananana, e tá aumentando colesterol. E aí eu sempre peço à pessoa, vamos analisar também, porque muitas pessoas também acham que elas não usam gordura. Não, eu uso muito pouco. Não, usa gordura em tudo. E aí quando você vai analisar mesmo as frações, quando você vai analisar triglicerídeo, ApoA, ApoB, o LDL de uma forma de fazer as relações, de fazer os cálculos, você vê que essa pessoa não tá legal e a pessoa tá fazendo uma dieta rica em gordura, não tá comendo carboidrato. Mas é porque para você não funciona a gordura. E a gente tem que lembrar de uma coisa, gente, que eu queria ter falado desde o início da live. O nosso sistema de detoxificação, ele depende de 3 fases. Então, o fígado é o nosso, gente, a nossa barreira, assim, ele tá lá, assim, de cara pro gol, pras toxinas. Então, como a gente já disse, toxina tá vindo de tudo, qualquer lado. Tá vindo da comida, tá vindo do ar, tá vindo da água que você toma banho, tá vindo da panela que você cozinha. Tá vindo de tudo qualquer lado. Pense que você é um para-raio de toxina. Mais ou menos assim. E o fígado tá ali, barreira protetora, tentando pegar esse monte de toxina. As toxinas são lipossolúveis, ele vai fazer o quê? Transformar ela em hidrossolúvel para ela, tchau, ir embora. O papel dele é fazer isso em 3 fases, tá? Eu ensino isso tudo lá no protocolo, tá, gente? No meu curso. Então, lógico, eu vou ensinar lá detalhadamente. Porque onde que eu quero chegar com isso? Nesse processo de detoxificação do fígado, ele depende de vários nutrientes, de um conjunto de enzimas que são a CPK 450, que elas vão atuar ali para poder transformar essas toxinas lipossolúveis em hidrossolúveis. Só que se você não estiver fazendo isso bem, por algum defeito, por alguma deficiência de nutriente, por algum excesso de sobrecarga nesse fígado, o que vai acontecer com essa? Você vai conseguir fazer uma boa digestão de gordura? Não. Tem um monte de gente que não está conseguindo fazer boa digestão de gordura porque o fígado está sobrecarregado. Ele não dá conta. Ele tá ali com aquele monte de toxina, não tá conseguindo fazer essa transformação. Essas toxinas são reabsorvidas, elas ficam ali. Elas se ligam à gordura, a toxina, ela é solúvel em gordura, ela adora gordura. Ela vai lá no tecido adiposo e faz a festa. Nossa, quando você vê uma pessoa, gente, que ela tá acima do peso, por isso que eu não consigo aceitar que alguém fale assim, que a obesidade não pode ser considerada como uma doença ou um desequilíbrio. Porque aonde tem gordura tem toxina ali grudada. Toxina, ela gruda na gordura, ela tá ali. Então não tem como você olhar para uma pessoa que tá com gordura localizada e falar, não tem toxina. Tem toxina, sabe? Então, quem é você para tolerar gordura? A gente tem que olhar para isso. Você tem esse sistema, tá funcionando bem? Sistema de detoxificação para você dar conta desse gordureiro todo que você quer comer. Então, gente, a gente tem que parar. Hoje mesmo a paciente falou comigo, nossa, eu excedo a gordura e no outro dia eu sinto gosto amargo na boca. Falei, querida, seu fígado tá gritando, né? Pelo amor de Deus, me descansa porque eu não tô bem. Então, assim, são detalhes que às vezes não são ditos, né? O que é dito são dietas. Mas o que a gente tem que entender, é por isso que a gente está aqui, são esses detalhes. Como que o seu corpo está funcionando? Que aporte nutricional você dá? Jejum vai ser bom para esses casos? Não! Não vai ser bom. Por quê? Porque, gente, entendam, fígado, músculos e cérebro depende de uma quantidade de energia violenta. Se você não estiver fazendo essa boa produção de energia, como que você vai dar aporte? Então, não tem como, essa conta não fecha.
Não adianta você fazer jejum, restrição calórica, fazer uma refeição 2 vezes, se você não nutre esse sistema todo. Quem é você? Qual a massa muscular que você tem? Qual a quantidade de toxina que já está acumulada em você? Então, tudo isso tem que ser analisado quando a gente vai pensar numa dieta anti-inflamatória. É como a doutora falou, tirou óleos vegetais, tirou açúcar. A gente já está falando aí, meu Deus, tirou trigo. Você já começou, você já deu um empurrão assim, de metade do caminho você já andou. Mais da Mas, metade, né, Naraline? Mais da mas, metade. Já foi. mais da Aí, metade. se Depois é conseguiu só, fazer depois isso, você tá na reta de chegada depois. exatamente. É Depois só é pegar o só. troféu. Aí depois todos esses detalhes que vocês veem a gente falando, de grão, disso aqui, isso daí é só o final, o afinar do negócio, sabe? E aí são detalhes de cada um mesmo. São situações, porque tudo, gente, depende de quanto tempo você está inflamado e há quanto tempo você está impactando esses órgãos que estão sobrecarregados. Você já tem um tempão que você está fazendo isso, você já tem, de repente, uma autoimune instalada e você nem sabe. Então você vai depender de detalhes que de repente são importantes para você, de suplementações importantes, sabe? Agora, se você não é essa pessoa, se você não tem tanto tempo assim que está identificando essa inflamação, se até outro dia você estava saudável. Então, assim, se você faz essas 3 coisinhas que a gente falou aqui, e se você ainda inclui nessa parada, se você retira esses 3 e inclui nessa parada o manejo do seu sono, inclui nessa parada o manejo do estresse, o exercício físico, só partir para o abraço. Só partir para o abraço. Não é verdade? Só um pouquinho, Naraline, só deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Deu. Não, eu só tinha que dar um recado para minha filha que chegou uma coisa lá na frente, por favor. Vamos terminar aqui. Tem mais perguntas aqui. Eu acho que essa questão da gordura é muito importante para que a gente consiga falar para as pessoas que quando a gente pensa em gordura, a gente pensa muito, Naraline, em fritura. E quando a gente está falando sobre comida de verdade, a gente já eliminou isso há muito tempo, né? Essa questão de fritura, A essa gordura questão que a gente está falando é a gordura natural das coisas. A que está natural no ovo, que está Exatamente isso. As natural na pessoas estão carne. procurando, elas estão com essa necessidade de procurar coisas que elas faziam no passado. As pacientes chegam e falam muito assim: eu preciso comer o pão. Quando a gente fala de comida de verdade, a gente fala de célula. Quando a gente come uma farinha, a gente está comendo uma coisa acelular. É uma coisa que se destruiu, ela não tem mais célula. Então, não é a mesma composição que a gente está esperando. Quando você come, mesmo que seja um milho, quando você come uma farinha de milho, ele é acelular. Uma farinha de amêndoas é acelular, uma farinha de trigo é acelular. Pense sempre nisso. Tem mais algumas perguntas, a gente vai para a final agora. Só lembrando, já que a Naraline está aqui, que semana que vem a gente tem outro Quintas com Saúde, que vai ser a 2ª edição. Então, assim, ó, não fiquem com tristeza no coração, que semana que vem a gente vai estar aqui novamente, que semana passada eu estava num curso, então a gente não conseguiu fazer. Então, esse mês vai ser uma quinta dupla. Então, a gente vai fazer o assunto que vocês quiserem logo depois da live. Eu e a Naraline, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas. Então, você pode deixar sua dúvida, sua pergunta. A gente pode falar sobre o que você quiser na próxima quinta. Só deixa eu ver aqui mais a pergunta. Sou diabética. Qual Tem um adoçante monte de pergunta aí. posso usar sem medo? Eritritol, xilitol. Das gorduras, vamos anotar lá. Agora vamos fazer um parênteses para a gente fechar. Gorduras boas são aquelas que são do reino animal, então gorduras das carnes, banha de porco, sebo, manteiga. Gorduras do reino vegetal, abacate, coco, óleo de coco, azeite de oliva, óleo de gergelim, eu gosto. Não sei o que a Naraline acha, mas eu gosto. E Concordo. óleo de abacate. Se você puder, o azeite de abacate também é bem importante. Pode botar aqui, amor. Pode botar no chão. Depois a mamãe pega. Então, essas são as gorduras boas.
Em relação aos adoçantes, o que a gente pode usar sem medo? Se você quer emagrecer, treine o seu paladar. Eu ia falar isso agora. A mesma questão que eu falei da gordura, eu vou falar mais ainda do adoçante. Por que que tem que ter adoçante? Exato. Entendeu? Assim, eu O que que tem entendo que com ter? todas as minhas forças que as pessoas queiram coisas doces. Mas, se você quer mudar de vida, a coisa doce não tem que fazer muito parte da sua vida. Tá? Porque na natureza não tem tanta coisa doce assim. Cada vez que você coloca um adoçante, você faz liberação cefálica de insulina. Então, você vai fazer Mas, com que o seu pâncreas fique sempre estimulando a questão da liberação insulínica. doutora, mas pouquíssimas pessoas sabem disso, tá, gente? Então vamos reforçar isso aqui. Olha o que a gente está falando. Adoçante estimula a insulina. Então você Independente do que diabético, for. independente do que for. Independente de Então qual. você É o doce. diabético que está aqui nessa live, adoçante não melhora o seu quadro de diabetes. Não vai continuar ali trabalhando em cima da sua insulina, porque a sua insulina é um problema. Então, assim, não tem essa. Pensando em emagrecimento, pensando em qualidade de vida, eu utilizo para receitas que eu faço esporadicamente final de semana, eritritol. Agora, se eu compro, por exemplo, igual eu tenho um whey protein que eu uso, ele é com estévia e talmatina. Por quê? Os adoçantes terminados com ol, para quem sofre de desbiose, distensão abdominal, problemas intestinais, vão Síndrome ser do um intestino problema. irritável. Síndrome do intestino irritável, vão causar Piorar. ali desequilíbrio, tá? Então, não adianta. Pode ser eritritol, xilitol, maltitol, não importa. Vai ser um problema. Então, é por isso que quando eu compro um produto desse, que eu tenho na minha casa, como eu utilizo o whey, eu utilizo o que tem menor ingrediente possível e eu não compro o que tenha adoçantes terminados com ol. Que é uma coisa que a galera aí... Você me falou mais cedo do iogurtinho, que eu também recebi essa pergunta há um tempo atrás. O que você acha? Eu falei, Senhor da Glória. A mesma coisa para as barras de Livrai-nos de todo proteína. mal. De todo mal. Se as pessoas olharem para uma barra de proteína, o que tem na barra de proteína, elas caem dura, porque é exatamente mais ou menos a mesma composição, são vários espessantes, são vários adoçantes, são vários tudo. A mesma coisa serve também para os... Vou pegar o whey, vai falando que eu vou pegar Tá. uma coisa. A mesma coisa serve para as marcas de whey. Muitos wheys, tá? Então, quando eu indico para algum paciente meu a utilização de whey protein, eu sempre exijo assim que seja de qualidade. Eu peço para olhar os ingredientes do whey. Eu tenho da Só esse aqui agora que não tá me tenho da dando acne. Isofor, eu tenho da Isofor Neutro, porque ele não tem nada. O whey da Vitafor Neutro, ele não tem nada. Ele não tem um corante, ele não tem um adoçante, ele não tem nada. Eu tenho dele também. Sou apaixonada Dica nele. muito não boa, tem sabor, tá? eu agrego numa receita salgada, eu agrego onde eu quiser. Isso aí. Então eu indico para meus pacientes também, Muito que eu bom. acho sensacional. Mas o que a gente tem que olhar sempre no produto, gente, os wheys mais gostosos são aqueles que mais tem porcaria. Você come aquilo, parece um negócio dos deuses. Claro, gente, com a quantidade de coisa que tem ali, óbvio. Aí quando você passa um desse daí que é neutro, a primeira coisa que eu recebo do paciente, credo que você me passou isso aqui, horroroso. Gente, tudo é uma questão de construir hábitos e paladar. Tudo é uma questão disso. Isso Se aí. você continuar alimentando seu paladar doce, é nele que você vai ficar. Tem jeito. Então, dos adoçantes, pra gente só fechar. Então, eritritol e xilitol, eventualmente, tá? Então, se for utilizar, não é para adoçar café, não é para adoçar chá, não é para adoçar o dia a dia, não é para fazer isso, porque você vai ter distensão, você vai ter diarreia, você vai ter sintoma gastrointestinal, é certo, tá? Então, não é para fazer isso. Se você vai usar no dia a dia, eu não consigo tomar um chá sem açúcar, tá? Vamos botar assim, porque café dá para tomar tranquilamente, chá às vezes não dá, tá? Tem gente que fala, eu não consigo tomar café com leite sem açúcar, né? Tem muita gente que fala isso. Aí a gente vai usar a estévia, tá, pessoal? A estévia é uma planta natural. Hoje eu tava lendo um artigo, hoje mentira. Eu tinha lido há 2 semanas atrás e hoje eu revisei de novo o artigo.
um artigo muito interessante sobre doença policística de rins, porque eu estou com um paciente que tem doença policística, e um dos artigos trazia os benefícios dos glicosídeos de esteviol para a doença policística renal. Então, a estévia, ela tem as suas prós e seus contras. Muita gente não gosta muito da estévia, mas eu estou lendo mais coisas sobre estévia em função disso. Gosto da estévia, acredito na estévia, e tudo que não seja em excesso, quando bem utilizado, vale muito a pena. Então, a estévia talmatina são duas plantas, uma aqui da América do Sul e outra africana, e a gente pode utilizar sim a estévia brasileira. A estévia aqui no Brasil foi um projeto da Universidade de Maringá, tanto que a Estevita, que é a estévia mais antiga, foi produzida na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, e o projeto e a patente é da universidade. Então, é um dos projetos de patentes que mais dá dinheiro, é o projeto da Estevita, que é lá de Maringá. Então, tudo aqui no Brasil, feito no Brasil, produzido no Brasil, com tecnologia brasileira e que faz bem para você. Então, a estévia talmatina Fim tem uma estévia com talmatina que não tem mais no mercado, eu não sei o que aconteceu. Alô, Fim, por favor, volte com a estévia com talmatina, que era muito boa. E hoje a estevita saiu o gosto residual. Hoje a gente não tem mais aftertaste na maioria das estévias. Até para cozinhar, hoje já tem estévia sem aftertaste, sem aquele gosto ruim, que é o gosto residual, né? E você pode utilizar com bastante tranquilidade, já com alguns trabalhos mostrando até benefícios dos glicosídeos para tratamento de algumas doenças. Então, adoçante, estévia, talmatina, pode pegar a folha da estévia, eu comprei, agora eu trouxe para casa, a folhinha da estévia adoça super bem. Se você for no empório, se você for em algum lugar que tenha a folha de estévia a granel, compre a folhinha e coloque no café, adoça super bem. É muito bacana, eu testei, tô falando que eu não sou muito de café muito doce, mas chá eu gosto de um chazinho, principalmente de noite, antes de dormir, um chazinho mais relaxante, e às vezes eu boto umas gotinhas de estevita, e eu coloquei as folhas de stevia, vale muito a pena. Então fica essa dica para você, que também vai ajudar como perfil anti-inflamatório. Mas se você quer emagrecer, a melhor forma é abolir o gosto doce com o brilho da comida de verdade. Acho que é isso, né, Naraline? Tem muita pergunta. Nossa, tem muita coisa aqui. Eu adorei aqui, ó. Colocou aqui. Bebem cachaça e não conseguem beber. Exatamente. O sujeito bebe cachaça e na hora que a gente fala para experimentar um negócio sem açúcar, você pira. Eu não bebo cachaça, pessoal. Se vocês me convidarem, eu não vou beber. A Naraline até pode ser que beba, porque ela mora lá na terra da cachaça. Eu não sou da cachaça, não, mas já dei umas viradas nos cachaças já. Eu não gosto de nada muito forte, né? Não sei, eu não... A cola arandina, né? A cola arandina sem sabor também, ó. A Vani falou, perfeito, Vani. A última pergunta aqui que fizeram, eu achei bacana pra gente falar. Peraí, só um pouquinho. Let me see. Pode usar óleo de coco no café? Pode usar óleo de coco no café? Pode. Se você quiser aumentar a sua carga calórica, tá tudo certo. A gente tá aí na vida e pode botar um pouquinho de gordura no seu café. Como você pode botar manteiga, como você pode botar creme de leite, como você... Aí você tá botando caloria no seu café, tá mantendo um jejum se você quiser manter, mas quem sabe se você vai conseguir administrar bem aquela gordura que tá colocando no seu café, logo de manhã cedo. Se você é uma pessoa matutina, talvez não seja tão benéfico para você fazer um jejum de manhã e tomar café com óleo de coco. Se você é uma pessoa mais matutina, aposte no seu café da manhã. Ah, mas eu não gosto. Bom, aí a gente vai ter que conversar sobre outras coisas. Como é que a gente vai fazer para lidar com eu não gosto? Mas... doutor, café isso é uma de manhã... coisa. Muita gente está colocando óleo de coco no café porque disseram que é bom para emagrecer. Exato. Disseram que é bom. Então, assim, gente, o óleo de coco ele tem caloria. Eu uso óleo de coco, por exemplo, com alguns pacientes nessa questão de parasita, de fungo, porque ele é extremamente sensacional. E quando a gente quer fazer, de repente, o paciente tem essa questão de não conseguir mesmo se alimentar bem de manhã. A gente utiliza realmente para permanecer nesse jejum metabólico e a pessoa ficar bem. Mas que é necessário para uma dieta saudável, não, tá? Não é. Exato. Porque a gente está agregando caloria, não é de extrema necessidade. Se você quer emagrecer, talvez não seja a melhor opção botar óleo de coco no seu café, nem manteiga, nem banha, nem nada. Naraline,
Acho que semana que vem a gente já tem um assunto. Não sei, vamos fazer lá um. Quando acontece candidíase, você pode usar até óvulo vaginal com óleo de coco. Na né? verdade, Mas, com candidíase você pode utilizar o óleo de coco lá. acho que a gente tem um assunto muito interessante. Eu fiz uma live recentemente, né? Sobre saúde da mulher. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre. Ai, nossa, sensacional. Mês passado a gente não falou sobre isso, que foi o mês do prevenção do câncer de mama, né? Que eu não falo prevenção, eu falo detecção. Vamos detectar que tá tudo certo, né? Foda-se o. Desculpa. Mas é verdade, mas é verdade. Então, semana que vem, anotem aí, mandem as perguntas. A gente vai colocar uma caixinha de perguntas lá. Saúde da mulher, tá? Então, os homens que nos desculpem, mas a gente vai falar sobre saúde da mulher. Mas que TRH, os homens assistam. Sabe por quê? Que os homens assistam para eles entenderem um pouco mais as mulheres deles, que eles vão entender um monte de coisa. Você quer saber por que sua mulher tá com o libido baixo, não tá te caçando? Você vai saber nessa live da semana que vem. Não perde. Então, a gente vai falar sobre libido. Então, mulheres, prestem atenção. Você que não tá mais transando aí com seu marido, que não consegue mais procurar o seu marido, né? Que não quer nem mais ver o marido, mas também não quer ver nem o Cauã Raymond na frente, porque também tem essa, né? Porque às vezes a pessoa não quer ver o marido, mas também não quer ver o Cauã Raymond. Então, a gente, assim, o Cauã Raymond é o perfil. Eu sempre falo assim, tá, mas assim, tem algum tesão? Não. E se fosse o Cauã Raymond? Também não, doutora. Então, a gente já sabe que a libido tá baixa. Agora, se a pessoa fala, o marido não e o Cauã Raymond sim, a gente já sabe que o problema não é a libido, que o problema é o marido. E aí a gente já aborda de uma outra forma. Então, fique com essa informação para você. Se você não quer o seu marido, é porque você pode estar com a libido baixa, mas se você não quiser o Cauã Raymond, é realmente porque você está com a libido baixa. Tá bem, pessoal? Então, próxima semana, 19 horas na quinta-feira, eu e a maravilhosa Nara Aline estaremos aqui para falar sobre saúde da mulher. Dúvidas e perguntas na caixinha de perguntas que a gente vai colocar logo depois agora, quando terminar a live, nos nossos stories. E a gente aguarda vocês na quinta-feira. Imperdível o assunto do momento, TRH, menopausa, vamos fazer reposição, o que é a dieta para a menopausa, como se preparar para a menopausa, o que é a mulher na idade fértil que está sem libido. Então a gente vai falar tudo sobre isso. Cauã Raymond não é no meu tempo. Pelo amor de Deus, bota ali uma foto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Cauã Raymond ele não tem tempo, meu amor. Ele vai ficar eternamente maravilhoso. Vai ficar maravilhoso eternamente. Não tem o que fazer. Ele e o George Clooney, bota os dois juntos. Não tem. Assim, ó, é 100% das mulheres. 100%. O George Clooney agora tá melhor, parece que tá mais bonito, parece um troço. Tem um novo filme, assistam, eu não assisti ainda, mas um novo filme com a Julia Roberts. Retornou o bom cinema. Julia Roberts e George Clooney, pelo amor de Deus, né? Isso aí é para todo mundo ficar feliz, né? Aquela mulher maravilhosa, aquele homem maravilhoso, se inspirem, vejam, assistam, saiam um pouco da internet, saiam um pouco dessas notícias aí que ninguém mais aguenta. Vão ver um filme, vão pegar o marido. Ó, aceito até sem libido. Olha só, eu falei, o Cauã Raymond é... Tipo, os homens é Sabrina Sato. Todos os homens, fala na Sabrina Sato, é 100%. Nós é o Cauã Raymond e o George Clooney. Concorda comigo, Nara Aline? Eu concordo. Então, para quem já tem o seu Cauã Raymond, uma boa noite em casa, né? Aproveite com o seu Cauã Raymond. E para quem não tenha sonho com o Cauã Raymond. Um beijo grande, querida. Beijo, querida. Fica com Deus, Até tá? a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.